conhecimento, de cuidar, né, disso, da nossa vida, né, como se nós fôssemos essa grama, a nossa vida com o Espírito. E hoje eu queria trazer um subtema aí para a gente refletir, pensando sobre isso, que seria a questão da gente tirar as ervas daninhas. Porque quando de fato a gente tem um crescimento, então a gente pensa num jardim, né? Tem um jardim ali lindo, não adianta só o regar, né? O regar ele vai fazer com que essa planta cresça. Mas se existirem ervas daninhas ali no meio, essa planta vai se tornando, vai ficando sufocada. E tem um texto para a gente refletir sobre isso, que está lá em Mateus 13, 7. Inclusive, a última vez que eu preguei na minha igreja foi justamente sobre esse texto, né? Esse texto, resumindo para vocês, ele vai contar, Jesus está contando uma parábola sobre um homem que foi e jogou as sementes, assim, né? E aí ele lançou as sementes no solo, e aí cada uma caiu num lugar diferente. E uma dessas, que é o que a gente vai focar hoje, uma dessas sementes, ela caiu entre espinhos. Então, Mateus 13, 7. Abram aí, Mateus 13, 7. Depois é legal vocês lerem a parábola inteira, mas acho que muitas aqui já conhecem a parábola do semeador. Diz assim: e outra, que ele estava falando das outras sementes, e aí essa, no caso, ele diz: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Então, como eu falei, o ato de regar, ele vai ser eficiente se de fato a gente não tiverem espinhos ali sufocando esse crescimento, né? E se a gente parar para olhar um pouco, depois Jesus ele explica essa parábola, ele fala que os espinhos são todos os tipos de distrações, todos os tipos de questões que a gente vai se preocupando mais do que se preocupando com o nosso crescimento. E essas preocupações, as questões que a gente coloca na nossa cabeça, aquelas questões que a gente pensa o tempo inteiro, elas acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. E com isso a gente o nosso crescimento começa a ser limitado, começa a ser sufocado, até que a gente não consiga mais crescer. E aí, o que seriam, né? Eu separei aqui o que seriam essas ervas daninhas, né? Digamos, espirituais, né? Nesse conceito que a gente tem refletido. Eu trouxe aqui algumas, mas eu acho que você aí mesma pode refletir sobre isso, tá? Porque como que eu vou identificar o que seria uma erva daninha na minha vida? Primeiro, onde está o seu pensamento a maior parte do tempo? Então, para pensar um pouquinho o que toma a sua mente, o que toma os seus pensamentos a maior parte do tempo. Fora, além de Deus, além das coisas de Deus, as coisas que vêm de Deus também, né? O que toma a maior parte dos seus pensamentos? Esse tipo de pensamento, isso aí que você identificou, é algo para você observar, se não é uma erva daninha. Eu queria ver se alguém teria coragem de citar aqui no chat, para a gente ter uma interação, ou abrir aí o áudio e falar. Qual seria o que mais toma o seu pensamento no seu dia a dia? Vamos ver se alguém vai ter coragem de falar. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, a minha questão financeira. É uma coisa que às vezes toma muito a minha mente, né? Vamos supor, pelo menos uma vez no dia ali eu penso alguma coisa, eu quero organizar alguma coisa. Ó, a Amandinha falou, medo de algo não dar certo. Aí, mais uma coisa. Outra coisa, no meu trabalho, às vezes, tipo, a preocupação, até meio parecido com o da Amandinha, tipo, preocupação de alguma coisa não sair como deveria, fica na minha cabeça. Vamos ver aqui mais exemplos que as meninas deram. A Lu falou, sair do serviço, já acordo desanimada, mas ainda não tive coragem de sair. Ó, a mente dela ficou o tempo todo pensando, preciso sair do serviço. A Rebeca falou, as preocupações. Isso, então, ansiosa pelas coisas que vão acontecer ainda, né? Então, a própria definição da ansiedade, né? Uma coisa que ainda não aconteceu.
E tudo que vocês estão falando, gente, está muito dentro dos tópicos que eu trouxe, que bom. Então, primeiro, alguns tópicos, tá? Então, como eu disse, vocês vão identificar quais são as suas ervas daninhas, mas eu queria trazer algumas aqui que são as mais comuns. Então, primeiro, a ansiedade, a Cibele citou aí, a Rê, o que a Rê citou também, que a Amandinha citou, todos esses são sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é um sufoco ali no presente com medo do futuro. Então, é uma erva daninha realmente que vai te sufocar, que vai tomar os seus pensamentos. E, gente, olha como isso é uma coisa espiritualmente perigosa, né? Porque os nossos pensamentos, eles precisam estar disponíveis para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus fala para a gente pensar naquilo que vem de Deus, naquilo que é dele, né? Daquilo que é bom, naquilo que é agradável. E quando a gente pensa nessas coisas, a gente frutifica mais, a gente está mais disponível a viver a vontade de Deus. Quando a gente se sufoca no presente, então o nosso pensamento, ele se enche de tanta preocupação que a gente começa a realmente bloquear algumas coisas. Então, de repente, era para você já ter crescido. A sua grama já era para ela estar um pouco maior. E ela está tão sufocada nesses pensamentos, nessas preocupações com o futuro, que ela tenta crescer, mas ela não vai. Não sei se alguém já sentiu isso. Tipo, meu, parece que as coisas não vão. Parece que também a minha vida com Deus não vai. Parece que os propósitos de Deus para mim também não acontecem. É lógico que Deus tem o tempo dele, mas a gente pode sim, com as nossas atitudes, com a nossa ansiedade, como é o tópico que a gente está falando, é, dificultar esse nosso crescimento. A gente mesma faz com que esse crescimento seja mais custoso, sabe? Então, alguém falou alguma coisa? Levantou a mão. Ó, parece que não anda. Pensa tanto que coloca outras coisas no lugar e não sai do lugar. Melhor definição. Você pensa tanto que coloca outras coisas no lugar e não sai do lugar. É exatamente isso. É isso que eu queria que vocês entendessem mesmo. Então, a ansiedade ela é uma dessas ervas daninhas. Então, para observar isso. Será que na sua mente, o seu tempo, né? Você tem gastado mais pensando nessas questões? Na sua ansiedade, nos seus problemas, nas coisas que ainda não aconteceram, e você tem sufocado o seu presente, a sua grama de crescer no presente, por conta de medos do futuro, então a ansiedade é um dos pontos. O segundo ponto é a comparação. Então, a comparação é quando eu literalmente olho para a grama do vizinho, como a gente está falando de gramas aqui, eu olho para a grama do vizinho e eu deixo de valorizar aquilo que Deus já me deu. Então, eu não sei se vocês têm. Ultimamente eu tenho feito esse exercício muitas vezes, assim, né? Eu paro com o Ricardinho, assim, pra gente refletir sobre a vida. E a gente para pra agradecer e pra olhar tantas coisas que Deus fez na nossa vida, né? Seja hoje, seja alguns anos atrás. Então, a comparação, ela literalmente é uma ingratidão, sabe? É você parar de olhar para aquilo que Deus fez na sua vida e olhar só para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. E a gente fala muito aqui das redes sociais e acho que esse é o mal do século. A rede social é muito boa, inclusive eu trabalho com isso. Tem muitos efeitos positivos, mas a rede social também é um ambiente de comparação. Vou dar um exemplo meu, assim, na maternidade. Na época da minha mãe, por exemplo, ela não sabia como que a vizinha dela cuidava do filho dela. Ela não sabia como uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos cuidava do filho dela. Hoje, no atual momento, quem é que é mãe vai se identificar, a gente sabe como a maioria das mães, o que todas as mães estão fazendo com os filhos, uma mãe aqui, uma mãe lá em outro país, uma mãe em outro bairro, a gente está acompanhando tudo. E isso gera muita comparação. Em outras áreas, né, também às vezes a gente acompanha a rotina de uma pessoa, e a gente compara, a gente acompanha eu vejo a casa de uma pessoa e eu me comparo, por que que minha casa não é assim? Então, assim, são muitas questões que geram comparação. Então, principalmente, eu diria que hoje a rede social ela é assim o top 1 ali que faz com que a gente comece a se comparar muito com os outros e parar de olhar para o tanto de coisa que Deus fez na nossa vida.
parar de olhar para nossa própria grama, né? Não olhar só para a grama do vizinho. Então, tudo isso nos influencia. E o outro, que aí eu citei dentro desse já, mas a ingratidão. Porque a ingratidão, ela vai te impedir de ver aquelas flores que já nasceram, sabe? Aquelas flores, aquelas coisas bonitas que aconteceram na sua trajetória, ela te impede de ver, né? A ingratidão mesmo. Você achar, tipo, o que aconteceu? Coisa simples, né? Vou relevar, não vou dar muita atenção e vou sim dar atenção para aquilo que está acontecendo na vida de outra pessoa. Então, a ingratidão também vai te impedir de ver essas flores. E aí, eu queria fazer uma pergunta também para vocês. Geralmente, a sua energia, o seu esforço, ele tá mais em reclamar, em se comparar, sabe? Ou em se preocupar do que em cultivar gratidão, do que cultivar a sua fé? Para refletir aí. Pensa no seu dia, 24 horas. Nas suas 24 horas, a maior parte do seu tempo ele é se preocupando, se comparando, ou ele é agradecendo e cultivando fé e buscando mais disso? Reflete aí um pouquinho. Eu acho que a resposta aqui talvez seria a grande maioria, talvez, a gente fica muito mais tempo gastando com reclamação, com comparação, com preocupação, do que propriamente com gratidão e fé. E, gente, sempre, isso aqui é muito importante, sempre que eu venho trazer qualquer palavra aqui, eu acho que com as meninas é a mesma coisa. Deus fala primeiro comigo. Então, primeiro Deus falou comigo, Deus me mostrou tudo isso também, como isso também tem acontecido na minha vida, e me despertou para que também eu enxergue, para que isso mude na minha vida. Em nome de Jesus, isso vai mudar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E aí, um outro ponto. O que a gente precisa fazer? Porque como que funciona? Então, quando tem uma erva daninha, o que precisa acontecer? Ela precisa ser arrancada, né? A erva daninha literalmente precisa ser arrancada. E o ato de arrancar é você ser radical, digamos assim. É literalmente parar com isso. É você te cortar o mal pela raiz mesmo. Você vai arrancar ali essas ervas daninhas. Então, como que a gente vai arrancar uma coisa que a gente não identifica que a gente está fazendo? Então, primeiro, a gente começou aqui identificando. A gente precisa identificar quais são essas ervas daninhas. Agora a gente precisa arrancar. Então, isso olhando para o mundo espiritual, a gente precisa começar a ir pelo lado oposto, sabe? Aquela questão da metanoia, que é uma mudança de mente. A metanoia, eu já falei isso aqui uma vez, você está indo numa direção e você vira por completo para outra direção. Então, uma coisa que você fazia, você faz o contrário agora. Então, se antes você se comparava, agora você é uma pessoa grata a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida, por tudo que você tem. Então, você substitui mesmo a comparação pela gratidão. E se você é uma pessoa ansiosa, você vai começar a substituir a ansiedade, a preocupação pelo futuro com oração. Eu queria que alguém, só para a gente exemplificar isso, alguém lesse Filipenses 4, do 6 ao 7. Filipenses 4, 6 ao 7. Alguém lê aí pra gente rapidinho. Acharam aí? Achei. Filipenses 4, do 6 ao 7, né? Isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Não sou eu que estou falando isso, é a própria palavra de Deus. Então, Filipenses 4, se você puder anotar em algum lugar, se você, como a gente comentou aqui, pelo visto, a grande maioria, o espinho não, como que eu usei o termo? As ervas daninhas, né? Da maioria aqui é a ansiedade, a preocupação com o futuro, os problemas. Então, tenha Filipenses 4, 6 e 7 como, é importante a gente ter, né? Como
algo que a gente está lembrando ali o tempo todo, lembrando que a gente precisa colocar isso diante de Deus, né? Que a gente pode apresentar isso com a nossa oração. Então, a ansiedade eu vou substituir por oração, por vida com Deus ali. E aí, por último, substituir essa ingratidão pela lembrança, mais uma vez, daquilo que Deus já fez por você. Então, se lembre, traga na sua memória aquilo que te dá esperança. Tenha sempre em mente aquilo que Deus fez por você. Amém? Eu acho que eu vou fazer isso também. Se alguém puder, vamos compartilhar aqui, porque isso é muito legal. A gente fala, mas quando a gente verbaliza é diferente. Compartilha aqui alguma coisa que Deus fez na sua vida. Pode ser bem, não precisa contar a história. Fala bem breve, assim, Deus fez isso, me transformou, fez isso, isso, isso. Compartilha aqui alguma coisa que Deus fez na sua vida. Eu vou esperar vocês escreverem aí. Vou dar um minutinho. Se quiser abrir o áudio também, fiquem à vontade. Algo que Deus fez na sua vida que você poderia agradecer. Olha para sua história, olha para o dia de hoje mesmo. O que você poderia agradecer a Deus? Eu já vou começar aqui, então. É que vocês estão tímidas. Deus me deu uma família, um marido que é respeitoso, que me ama, que cuida de mim, que cuida da minha casa, da nossa casa, da minha filha, que não me sobrecarrega, não é tóxico. Que mais? Eu nunca imaginei que eu teria, falando agora de coisa material, mas eu nunca imaginei que eu poderia ter uma casa. Nunca imaginei, era uma coisa muito distante da minha realidade. E Deus me permitiu ter uma casa. Que mais? Vamos ver. Agora vocês estão mandando. Se falou minha profissão, minha família, meu filho, minha casa. A Vânia falou minha família. A Amandinha falou minha família, meu casamento, a profissão, os amigos, a igreja. A Rebeca falou a minha família, os livramentos, as curas, a igreja. Bem lembrado, Rê. Livramentos também. Sou muito grata a Deus por todos os livramentos que ele já me deu. A Carla falou filho, meu filho, a minha profissão, a minha casa e mentalidade. A Luciane falou Deus me deu uma família, filhos abençoados, amigos que me aproximam de Deus. Olha que lindo isso. A Si também falou cura, os amigos. Gente, você vê? Só coisas maravilhosas. E Deus, ele faz isso mesmo. A gente tem inúmeros motivos. Acho que se a gente fosse contando aqui, seria uma lista imensa de motivos que a gente tem para ser grato a Deus mesmo por tudo que ele fez, né? Então, esse é um caminho, tá? Para comparação. Então, sempre que você estiver em momentos de comparação, se sentindo. Porque às vezes essa comparação, esses sentimentos, eles vêm sem que a gente perceba que a gente está se comparando. A gente só começa a colocar na nossa cabeça, tipo, poxa, eu não tô assim, eu não tô conseguindo fazer isso, eu sou incapaz. Justamente porque você está se comparando. Então, sempre que esse tipo de sentimento vier, substitua por motivos que você tem a agradecer a Deus. Eu fiz essa atividade de vocês escreverem aqui, mas é muito importante a gente ter isso, né? A gente até mesmo, eu tô ali no momento de, né, situação ruim e tal, eu vou parar, eu vou escrever ali motivos que eu tenho para agradecer a Deus. Eu tinha antes um costume, eu até parei de fazer isso nos devocionais, mas eu me lembrei, vou voltar a fazer. Eu escrevia todos os dias de manhã motivos que eu tenho para agradecer a Deus. E era assim, como Deus me amou hoje. E aí eu fazia, escrevia naquele dia, né? Como Deus me amou hoje. E aí eu escrevia todos os meus motivos ali, tudo aquilo que eu via, que o amor de Deus por mim, né? Tudo aquilo que eu era grata. Então é uma prática para a gente fazer também, a gente trazer à memória aquilo que dá esperança, esses motivos de agradecer a Deus. E aí, a gente fez essa dinâmica final já. E eu queria realmente que a gente refletisse sobre isso, que vocês refletissem sobre isso, que essa semana, toda vez que essa erva daninha aparecer,
você se lembre da flor que Deus já plantou, sabe? Se lembre daquilo que Deus já fez na sua vida. E eu queria orar por vocês antes da gente ir para os pedidos de oração. Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Eu já ia encerrando, mas se alguém quiser compartilhar alguma coisa antes da oração. Foi uma bênção, glória a Deus por essa palavra. E isso que você falou, né, das ervas daninhas. A gente, às vezes ali tá regando o nosso jardim e a gente esquece de ver essa erva que muitas vezes tá crescendo no nosso jardim e tá prejudicando tudo, né, ao nosso redor. Então, realmente é um passo de ter que tirar o que como você falou, perfeito, de eu olhar e falar: "Nossa, a preocupação tá causando um estrago no meu jardim", porque é muito rápido, né. A Uhum. erva daninha, quando ela cresce no jardim, ela vai devastando tudo se você não tirar. Então, essa questão de: "Nossa, a preocupação tá me deixando, muito assim, tô ficando aflita", enfim, tá crescendo isso no meu jardim, eu vou tirar, eu vou colocar a palavra de Deus na minha mente, né. Fazer com que a palavra de Deus seja a raiz de todas as coisas na minha vida e que eu possa lembrar que a palavra traz a verdade e tirar tudo aquilo que não vem do Senhor, né, para que não acabe com o nosso jardim. Glória a Deus, foi uma bênção. Amém. Nossa, queria falar que foi bênção demais, né? Eu trouxe à memória aqui muitas coisas. Acho que é isso. Quando você falou, o que que te preocupa, né? Aquilo que toma conta do nosso dia. E se a gente não parar para refletir, essas ervas daninhas vão dominando tudo, né? E a gente se esquece daquilo que Deus já fez, né? E eu gostei muito dessa dica que você falou, como Deus me amou hoje. Eu já pude lembrar de várias coisas que aconteceu hoje, né? Fazer aqui uma retrospectiva do meu dia e eu pude já me lembrar o quanto que Deus me amou hoje, né? E o quanto Ele continua nos amando, né? E o maior prova de amor foi entregar seu filho na cruz por nós. Então, foi muito impactante. Glória a Deus pela palavra. Quer falar, Si? Acho que você tá tentando falar, né, o Ale? Não, foi o Alex, desculpa. Deixa eu ver aqui a mensagem. A Vânia falou, muita bênção mesmo, muito bênção mesmo. Tira toda a nossa energia positiva da nossa vida. Sim, as ervas daninhas, elas vão sufocando a gente. E principalmente os cristãos, viu, gente? É uma coisa realmente para nós que somos cristãos. As estratégias do diabo, elas são sutis, sabe? Elas são coisas que a gente realmente não percebe, como a Rê falou. A gente vai deixando acontecer e quando a gente percebe, a gente tá sufocado naquilo e não consegue mais crescer. Aí passa 1, 2 anos e você tá no mesmo lugar. As coisas não estão acontecendo e, mais uma vez, você olha e os seus pensamentos, onde eles estão? Eles estão realmente paralisados, eles estão no mesmo lugar, nas mesmas preocupações. Então, a gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa buscar mais de Jesus. Então, façam essas práticas, sabe? Que a gente tenha isso como uma prática mesmo, olhar para Jesus, buscar nele o que ele diz sobre quem nós somos e crescer realmente nele, amém? Vamos orar? Se você puder ir na sua casa, feche seus olhos, esteja conectado de fato nesse momento de oração e nós vamos orar consagrando isso. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, por essa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Deus, eu sei que o Senhor quis falar com cada uma que estava aqui, Pai, que o Senhor ministrou ao coração das minhas irmãs. E eu peço, Pai, que essa palavra ela caia no nosso coração e que nós sejamos, ó Pai, essa terra fértil, Pai. Essa terra, essa grama que ela vai crescer. Em nome de Jesus, vai crescer de forma saudável. Eu oro agora para que todas as minhas irmãs, Pai, que elas identifiquem essas ervas daninhas, Senhor, esses empecilhos, ó Pai, esses espinhos que têm sufocado elas no crescimento, Pai. Se a vida delas está paralisada, se as promessas que o Senhor tem para a vida delas não têm acontecido, se as coisas têm parado completamente, eu oro para que em nome de Jesus Cristo elas possam identificar
essas ervas daninhas, arrancá-las em nome de Jesus com a força que o Senhor dá e que elas possam viver aquilo que o Senhor tem para elas, que elas não vivam mais na mesmice, que elas não vivam mais no marasmo de só reclamar, de só se preocupar com a vida e não desfrutar da graça que o Senhor nos dá dia após dia, Deus. Não desfrutar da vida que foi dada de presente ali na mão delas, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ensine, Deus, porque a gente mesmo, a gente não consegue. Eu oro para que o Senhor nos dê força, porque nós não conseguimos sozinhas, Pai. Eu e minhas irmãs, nós não conseguimos sozinhas. Eu peço, ó Pai, para que o Senhor arranque esses espinhos, para que o Senhor arranque essas ervas daninhas em nome de Jesus, da vida das minhas irmãs. Eu repreendo aqui toda comparação, todo pensamento de que elas não são capazes, todo pensamento de que elas são fracas, de que elas não vão conseguir, todo excesso de preocupação, ó Pai, todo medo que sufoca, toda preocupação com o futuro, a ansiedade, eu repreendo no nome de Jesus e declaro que o Senhor vai trazer a paz, que o Senhor, ó Pai, será aquele que vai reger a vida das minhas irmãs, que nós vamos buscar mais de Ti. Eu oro para que o Senhor nos dê força, para que a gente busque mais de Ti, leia mais a Sua palavra, ore mais em nome de Jesus. Peço, Senhor, nos coloque em nós um anseio, uma fome, uma sede pelo Senhor, em nome de Jesus, a ponto que não caiba mais, não haja mais espaço para nossa carne, para que não haja mais espaço para as nossas preocupações, para o nosso excesso de mundo, para o nosso excesso de vida cotidiana. Nós pedimos que o Senhor nos encha do seu Espírito, que nós sejamos cheias de Ti, plenas em Ti, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa as minhas irmãs e que, Senhor, ainda essa semana haja transformação na vida delas, que elas identifiquem, que o Senhor as ajude, nos ajude, Pai, a arrancar essas ervas daninhas e que nós sejamos árvores que têm flores lindas, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a sermos também mais gratas, gratas ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós. Não nos deixe esquecer, ó Pai, as bênçãos. Não nos deixe esquecer todos os momentos em que o Senhor estava ali, que o Senhor nos sustentou, nos livrou, por todas as portas abertas. Pai, não nos deixe esquecer. Traz a memória em nome de Jesus e encoraje as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, meninas. Que vocês tenham uma semana abençoada. E agora a gente vai para o momento